Oi, gente! Ai, que bom estar aqui de novo, mais uma vez estudando aí a palavra do Senhor e na companhia aí da Fabiola e da Nádima. Meninas, sejam mais uma vez bem-vindas. E aí eu queria perguntar para vocês, antes da gente começar aqui, falar um pouquinho sobre o estudo, né, da palavra do Senhor, o que que vocês fazem da vida? Me conta, Fabiola, Nádima, me fala. É muito interessante essa pergunta da Débora. O que que vocês fazem da vida, né? Bom, eu me disfarço de engenheira agrônoma. Eu fico aí, eu sou uma menina da roça, apesar de não parecer, mas normalmente a minha indumentária é uma botina, entendeu? Eu ando meio sujesmunda aí pela rua, Tudo! mas eu sou apaixonada mesmo pela vida no campo aí. Essa é a minha função aqui. Ah, legal. E você, Nádima? A Nádima eu sei, mas eu quero que ela fale. Ah, então tá bom. A gente ficou com um pouco de inveja, viu, Fabiola? Porque todo mundo quer ter uma vida no campo e a gente tem uma vida de asfalto aqui, de prédios. Eu estou em São Paulo e eu trabalho para a Igreja Adventista num ramo específico. Eu cuido das crianças e cuido dos adolescentes. Então, eu organizo materiais, preparo os professores para que eles possam dar essa base, né, o alicerce para as crianças. E como a gente gostaria que todas as crianças tivessem campo verde para poder correr e brincar. Mas a gente, então, procura didática e de uma forma gostosa para que as crianças possam aprender sobre Deus. É esse o meu trabalho, que também é uma delícia. Ai, que delícia, meninas. É muito bom, né? Deus, ele dá dons pra gente. Cada um faz coisas diferentes, mas é para que a gente seja feliz, né? Isso é ótimo. Então, vamos orar. Vou pedir para Fabiola. Para Fabiola, não, vou pedir para Nádima Tá bom? orar pra gente. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus de paz, um Deus de aliança conosco, um Deus que nos dá oportunidade. E também nós queremos agradecer porque nós tivemos uma maratona, nós tivemos uma temporada linda, buscando no livro de Efésios conhecer mais quem tu és e tudo o que tens feito em nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque através deste livro tu tocas a nossa vida, para que a gente possa ter paz contigo, paz com o irmão, paz em família, e que a gente possa viver melhor como igreja, como teus representantes aqui. Nós rogamos as tuas bênçãos para nós, agora ao abrirmos a tua palavra, rogamos por Jesus. Amém. Amém, amém. Ai, que bom, meninas. Tá acabando esse trimestre, última semana de estudos, vai começar outro tema, mas esse último estudo aqui, eu achei muito legal, porque ele fez assim meio que um compilado de tudo que a gente estudou, né? A essência de Efésios. Nossa, que livro magnífico. Muito bom esse livro. E agora a gente vai finalizar um pouquinho, né, do que a gente aprendeu durante esses 3 meses. Foi muito bom estar com vocês e que vocês continuem aí conosco, nos apoiando, participando, para que esse ministério, né, do estudo da palavra do Senhor continue. Então, curte, compartilha, passa aí para o pessoal que você conhece, nos seus grupos do WhatsApp, para a gente poder levar a palavra do Senhor para todas as pessoas. E olha, vou dar um spoiler: próximo trimestre vai falar um pouquinho sobre isso, hein? Então já se prepara. Então vamos lá. Nós somos muito abençoados em Cristo, né? Completamente abençoados. E vou ler aqui com vocês a essência de Efésios. Essência de Efésios tá ali, o nosso verso principal vai estar ali em Efésios 2, dos versículos 8 e 10. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparamos para que andássemos nelas. Bom, Efésios ali, quando a gente estuda o início, né, ali das cartas de Efésios, a gente vê assim, como se a gente estivesse vendo um todo, né? Paulo, ele dá umas pinceladas de tudo que ele quer, que ele vai nos falar. E o legal é que aquilo que ele fala não é ali só para aquele povo daquela época. É como se fosse assim, vai se atualizando, vai automaticamente, vai sendo para nossa realidade. E para quem viveu há 200 anos atrás, também era atual. E, É e, e, viva, né, Débora? É oi? vivo, né? É muito vivo, né? E assim, parece que se Jesus não voltar, eu quero que Jesus volte. Mas se Jesus não voltar nos próximos 20 anos, a pessoa que lê, daqui 20 anos, ela vai ler e vai falar: nossa, isso é para mim. Eu achei isso, assim, muito legal. Na verdade, toda a palavra do Senhor, né? Mas é que ali, como nós estamos falando do livro de Efésios, as chamadas ali de atenção que Paulo dá, parece que ele tá vivendo aqui. Parece que ele tá aqui com a gente e tá puxando a nossa orelhinha, falar, ó, fica atento aqui, faz isso. Eu achei isso muito, muito interessante. Eu, é, é, eu gostaria que vocês falassem aí pra gente, né, sobre um pouquinho do que a gente aprendeu nesse trimestre, é, essas verdades de Paulo aí, elas serviram para aquele momento, mas ele também serve para agora. E isso a gente já viu, principalmente na semana passada, o como que aquela armadura, né, do soldado, do soldado romano daquela época se encaixa perfeitamente para a gente hoje na nossa vida espiritual. E, e eu gostaria de que vocês falassem, eu vou deixar até vocês escolherem aí quem quer falar sobre isso, sobre Cristo ressuscitado, que é apontado ali no primeiro capítulo de Efésios, e exaltado, e que governa com poder. Eu gostaria que alguém comentasse sobre isso. E sobre a salvação, que ela vem pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente. Como assim? Eu falei três coisas somente. Então, quem quer me Eu responder? vou Ou vocês querem começar, mas eu não dividir? sei nem sei se eu vou dividir aí, se eu vou só dar uns pitacos, como diz, né? É, Eu gostei muito, e esse verso que você leu de início, eu acho que tem que ser o nosso verso de memorização e para a gente se apegar nele, porque ele diz assim: pela graça sois salvos. Que graça é essa? É a graça que é de graça, eu não pago nada para a salvação, mas ela tem um preço, que foi o sangue de Cristo Jesus. Por isso que esse evangelho, quando você falou da morte de Cristo, ela é extremamente importante, porque essa é a graça. Se Jesus não tivesse morrido e não foi de graça por nós, nós não teríamos essa oportunidade. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem das obras que eu faço, porque senão eu ia falar, eu sou a tal, eu sou a boazinha. Não, não sou nada, eu sou o zero, tá? Então, a partir daí, nós vamos entrar nessa qualificação que Paulo nos coloca, dizendo assim: a gente é imerecedor, todos. Se ele olhasse, é como se ele subisse na montanha. Quando eu era adolescente, amava escalar, eu morava no Paraná, ia no pico mais alto do Paraná, e lá de cima você vê muitas coisas atuais daquele momento. Paulo é como se ele tivesse subido e ele viu todo o passar da história. Por isso que é atual. Por isso que ele fala comigo através desse livro. Porque através dessa história eu entendo que Jesus me escolheu. Lá no ventre da minha mãe ele já me preparou. E isso tem que estar na minha mente. Quem eu sou? Para que eu vivo nessa terra? E para onde eu vou?
Isso é fundamental. E eu acho muito interessante que Deus nos escolheu para que a gente pudesse pôr essa armadura aí legal e a gente pudesse ter voz, que a gente pudesse falar para outras pessoas, para ajudar outros a ver a mesma visão de Paulo, que teve o mal, mas que teve Jesus Cristo, que derramou sua vida e deu a graça por nós. Nem sei se eu respondi tudo. Fabiola, pode complementar. Gente, Tudo, Nadma, tudo e mais um pouco, né, Débora? nossa, É, perfeito. posso complementar um pouquinho, Débora? Claro. É muito interessante para quem nos ouve e quem nos assiste ter uma visão panorâmica, assim, do que a Nadma comentou e entender o contexto, né? Como é que esse livro, esse apanhado todo, essa maratona que a gente tem recapitulado aí ao longo dessas conversas, dessas rodas de conversa aqui tão agradáveis, em que contexto isso aconteceu, né? Então, Paulo estava preso. Pensa só que situação. Paulo estava preso e isso aconteceu em uma, né, uma terceira viagem missionária de Paulo, em uma região, vou até ler aqui na íntegra, a minha Bíblia ela traz um pouquinho de histórico aqui de cada localidade, e diz que a cidade de Éfeso, ela se tornou um importante centro de trabalho cristão na província romana da Ásia, e atualmente ela faz parte da Turquia. Olha só que interessante. Então, quem está aí, eu não sei de onde você está nos ouvindo, nos assistindo, talvez você, inclusive, está em alguma região da Turquia. Pensa só que interessante que isso aconteceu muito próximo de você, há muitos anos atrás, né? Então, Paulo, nesse contexto, preso, ele vai escrevendo essa carta, né, aos Efésios. E aí vem bem nisso que a Nadima comentou. Esse propósito da carta vai muito além de uma exortação, igual a gente tem outras cartas de Paulo a outras igrejas, por exemplo, para falar ou de uma bagunça, ou uma distorção. Não. E tem uma coisa, Nadima, que você comentou, que é incrível, né? Que é essa centralidade da graça e a centralidade de Cristo. Olha que coisa mais linda, está no capítulo 1 e o verso 10, diz o seguinte, o comentarista aqui da Bíblia diz que esse é o centro de todo o livro, de toda essa carta que foi escrita, fazer com que todas as coisas convirjam em Cristo Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E eu acho que isso vai bem ao encontro do que a Nadima falou, né? Tudo isso, toda essa conversa aqui que Paulo, quando eu leio as cartas de Paulo, eu tô tendo, parece que eu estou ouvindo ele, assim, ele vai falando, essa conversa que Paulo está tendo aqui é para falar isso. Gente, o centro é Jesus. Não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais gentil, esses povos, né, essa distribuição desses povos todos em Cristo, através da cruz, teve a junção de todo mundo. Agora todos nós somos participantes dessa graça maravilhosa que a Nadima muito bem comentou, né? E é muito Ai, lindo isso. é mesmo. Ô, Nadma, você, na semana passada, você falou sobre a questão da união, né? A gente estudou aqui, falou sobre união, falou que nós não lutamos sozinhos, nós não vamos por uma guerra sozinhos. A gente se veste, né? Nos protegemos, mas nós não vamos sozinhos. Aí você falou sobre a questão lá de bondade. Aí agora, ali em Efésios, aí na centralidade dessa carta, é, além de falar sobre Deus, sobre o centro de tudo ser Cristo, né? E a graça, fala ali também da questão de bondade, compaixão, perdão, que são armas para a gente cuidar uns dos outros. Então, vai falar também da igreja, uma unidade, todos estão ali em um propósito, né? Só que aí, fala para a gente um pouquinho sobre isso, essa ideia aí da criação da igreja, de nós estarmos unidos, né, em compaixão, perdão, para que a gente possa cuidar aí uns dos outros. É interessante o ministério de Jesus. Quando ele veio, ele queria que através dele as pessoas vissem e sentissem o amor de Deus.
E foi Jesus que criou esta igreja. E quando eu falo esta igreja, é a forma que a gente entende do evangelho, das boas novas, que Jesus veio como um bebê, que ele morreu em nosso lugar, essa graça nos alcança. Por quê? Porque tem propósito depois. O propósito de Jesus é pegar os seus, colocar no seu colinho e levar para ficar para sempre, eternamente, junto com ele. Então, esse ministério de Jesus, ele produz frutos, por quê? Porque cada um que abraça essa boa nova, não dá conta de falar disso para as outras pessoas. Então, o ministério de Deus, através de Paulo, foi esse. Paulo, ele abraçou o evangelho, e ele conheceu Jesus depois que Jesus já tinha ido para o céu, ó. Jesus já estava lá, mas ele teve aquela visão e ele falou: não posso ficar só com isso para mim, eu vou levar. Então, ele expandiu a igreja de então, e isso não parou mais. Isso continua e chega até mim essa esperança que eu preciso levar para dar esperança para aqueles que não têm também. E isso é maravilhoso quando a gente pensa num evangelho criativo de uma igreja. Eu não estou falando de nome de igreja A, B ou C. Eu estou falando do ministério de Jesus, que foi ele que criou a igreja. É lógico que a gente precisa seguir o que está na Bíblia para descobrir o caminho, porque tem muitos caminhos por aí, mas a gente, seguindo o que Jesus fala, nós vamos abraçar essa graça e vamos nos comprometer nessa missão tão especial. E é interessante que Paulo sempre usa 3 palavrinhas, né? Ele aqui usa bondade, compaixão e perdão. Essas 3 coisas, bondade, compaixão e perdão, vai nos unir com o outro. Vamos chamar de liga, é o cimento entre as pedrinhas, porque se a gente exercer essas 3 coisas, a bondade, a compaixão e o perdão, nós vamos estar juntos, unidos, nesta missão que ele traz para nós. E, assim, o que seria essa compaixão? É um mix de amor, né? A paixão, vamos dizer, com muita paixão pela vida do outro, de desejar o bem do outro, de querer que ele esteja ótimo. Mas, por outro lado, eu também preciso estar limpo, perdoado, para poder perdoar o outro. Porque é tão terrível quando a gente anda cheio de mágoa, daí não cabe as afetividades boas. Então, eu preciso me libertar disso. E Paulo fala bem isso, ó. Seja mais bondoso, tenha compaixão pelo outro. Não é só quando o outro está lá na miséria, sofrendo, morrendo, não. Você tem que ter compaixão de querer a salvação dele. E também você precisa abençoá-lo com o seu perdão. E algumas pessoas nem se abençoam a elas próprias porque elas não se perdoam. Então, eu gostei muito disso. E quando ele fala de unidade da fé, é isso. O meu pensamento tem que ser na bondade, na compaixão e no perdão da Fabíola também. O seu também, Débora. E daí a gente está juntinho, ó, porque a gente pensa e age da mesma forma. Isso é que vai dar unidade. Nós temos a nossa diversidade, cada um é de um jeito, mas nós vamos estar com o pensamento unido para poder seguir isso que a gente fala de Jesus. E eu vou finalizar essa parte, porque Paulo, ele não resiste, ele apela. Então ele fala assim, vai, por favor. Ele faz alguns apelos para nós. E esse apelo chega ao meu coração hoje. Dizendo, e aí? Como que está a sua vida? Você está andando juntinho com Jesus e está trazendo os amiguinhos para andarem juntinhos com Jesus também? E sua vida está ok com Jesus? Então, são apelos que ele começa e ele termina falando assim, está na hora. Vamos lá, chega, né? Já andou muito por aí? Agora é a hora de acertar os ponteirinhos e caminhar rumo junto com Jesus. Ai, amém, amém. Olha, já dava para finalizar. Até o apelo. Muito bom, muito bom. Fabíola, falando sobre essa questão de chamar, né, que nós devemos compartilhar,
Paulo ele fala sobre que nós devemos viver ali como filhos da luz, né? E aí a gente tem que abandonar aí a exaltação do eu. Nós devemos refletir exclusivamente Jesus. Isso é um desafio, ou não? Você vai falar um pouquinho para a gente. E Paulo também ele fala sobre outro assunto que eu achei muito legal, que tem pouco tempo que a gente estudou sobre ele, que é sobre o modelo de amor do amor de Cristo deve ser seguido pelos maridos para com suas esposas. Então deve ser um amor assim, genuíno, né? E, e a lealdade da igreja a Cristo é um modelo, né, para as esposas cristãs. Então vamos lá. Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela. E aí, em contrapartida, a igreja é leal e segue a vontade de Cristo, que tanto ama. Da mesma forma, a gente traz aí para a vida conjugal. O marido deve amar a sua esposa como a própria vida, né, a ponto de dar a vida por ela. E aí, em resposta a isso, a esposa ela vai ser leal, submissa, fiel e aí vai ter todo esse relacionamento. É uma das coisas assim que eu acho o máximo. Foi muito esclarecedor estudar esse trimestre, né, sobre isso. E para finalizar, falar também um pouquinho para a gente sobre a batalha. Que Deus está conosco. Nós estamos numa luta, numa guerra espiritual, como a gente já comentou bastante. Deus nos deu o melhor armamento para isso, que a gente já falou bastante sobre essa armadura, né? E então nós não temos nada o que temer. Eu queria que você falasse para a gente, vamos lá, falar um pouquinho sobre como é viver como filhos da luz, e depois sobre o modelo de Cristo para a igreja, da igreja com Cristo. Fala para a gente sobre isso e depois aí a gente finaliza ali. Perfeito. Paulo, ele vem dar um chacoalhão em nós. Fala assim, galera, é o seguinte, ó, essa fé, essa conversinha aqui de que eu sou cristão, mas só fico na teoria, isso não funciona, né? E aí eu não sei se você acompanhou, você que está nos ouvindo agora, acompanhou todo esse bate-papo anterior, mas vai lá para o capítulo 5 de Efésios, que você vai entender bem o que a gente está falando aqui. Paulo, ele me convida, ele fala assim, ó, Fabíola, é o seguinte, a fé, ela é muito prática. Então, tudo isso que nós estamos falando, que a nossa vida, o centro é Cristo, eu preciso viver isso. Eu preciso viver essa novidade em Cristo. Se eu sou uma nova criatura, a minha família, o meu marido, a minha mãe, os meus vizinhos, eles precisam entender isso. E não vai ser algo tão forçado, eu não vou fingir, não vou colocar uma máscara e ir ali fora e falar, ó, eu sou cristão. Não, é algo natural. Sabe quando você exala um perfume e o pessoal fala, nossa, mas que perfume cheiroso. Nós somos convidados a exalar o perfume de Jesus. E Paulo, ele diz isso, bem no início do capítulo 5, fala, olha, sede meus imitadores, mas não porque eu sou o cara, de maneira nenhuma, eu sou o menor de todos. Sede meus imitadores porque eu imito a Cristo. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, reflitam a Jesus, seja na escola, no trabalho, nas suas atividades, vivam como representantes de um reino, né? Nós estamos nesse reino da graça de Cristo, mas também representamos um reino vindouro, que é aquele reino da glória, que vai ser completo com o retorno de Cristo Jesus. Então, quando ele me diz, Fabíola, você não pode mais viver nas trevas. O teu linguajar, Fabíola, tem que ser diferente. Palavrão, ficar só agorando a vida das pessoas, fofoca, não, isso aí não é representante do reino de Deus. Você não está imitando Jesus dessa forma, Fabíola. Então, Paulo me diz que eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso trazer essa novidade de vida, inclusive, para dentro do meu casamento. E é lindo quando você citou isso aqui, porque Paulo faz essa comparação de Cristo e a doação de Cristo pela igreja, assim como o marido tem que se doar pela esposa, e essa lealdade da esposa, essa parceria da esposa. É difícil falar hoje sobre submissão, essa palavra é usada de maneira tão pejorativa, tão ruim hoje em dia,
mas o contexto da Bíblia é justamente esse, essa parceria, essa lealdade. Como eu não vou ser parceiro e leal a alguém que entrega a sua vida para mim, por mim, né? Então, quando a gente conhece a Jesus, Jesus chega para mim, ele entra na minha casa, limpa toda a sujeira, todo mundo vai sentir o aroma gostoso de uma casa limpa, entendeu? Então, é isso que Paulo está falando para mim e para você. E principalmente quando a gente está no meio dessa batalha, que vem bem ao encontro daquilo que a gente conversou na semana passada. Então, se você perdeu, corre lá, porque a gente esmiuçou toda essa parte da armadura que a Débora falou aqui agora. Nós não podemos apenas refletir por refletir. Nós estamos em um grande conflito. Esse conflito ele é real. É um conflito sobrenatural, mas que afeta a minha vida física aqui constantemente. Mas Deus ele não nos deixou sozinhos. Ele foi para junto do Pai, ele nos deixou o Espírito Santo, e além do Santo Espírito, que já é um parceiro e tanto, ele nos deixou uma armadura para a gente batalhar isso aqui. Ele disse: Ó, é só um pouquinho mais, mas você não vai ficar aí sentado de braços cruzados, não. Aí que vem a diferença entre esperar e esperançar. Esperançar, eu continuo trabalhando até que ele venha. Eu continuo lutando essa guerra espiritual contra até mesmo essa raiz do mal, que essa sementinha que enraizou aqui dentro de mim. Eu continuo lutando diariamente, porque o meu propósito aqui é outro. Eu não estou vivendo aqui a passeio, né? Eu não vim simplesmente nascer, ter um trabalho, me casar, ter filhos e morrer. Eu vim com um propósito. Eu represento um reino. Então, esse chamado não é só para mim, para Débora, para Nádima, é para todo mundo que está nos ouvindo. Você e eu somos convidados a viver com propósito e novidade de vida aqui até que Cristo venha. E que nós possamos juntas, né, Débora, cada dia mais aprender com a palavra de Deus, aprender com Paulo e com outros escritores o que o Senhor tem a nos ensinar. Amém, amém. Nós não Amém. temos o que temer, porque nós estamos do lado vencedor. A gente está com o vencedor e em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, assim, não há o que temer, a gente tem tudo para ganhar. É só permanecer firme no Senhor. Pronto, tá tudo resolvido. É simples, mas não é fácil. Mas com Cristo a gente consegue. Fabiola, agora eu vou pedir para você orar para a gente, para finalizar aí com essa oração, porque foi muito bom estudar aí com vocês. Muito obrigada, Amém. meninas, pelos comentários. Obrigada a todos que participaram, todas as pessoas que nos ajudaram aí na gravação, né? Que o Espírito Santo continue com todas nós, para que a gente continue aí firme e forte na pregação do Evangelho. Amém. Amém. Pai, como é gostoso nós estarmos envolvidos com a tua obra. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio para nós sermos participantes desse chamado. Nós desejamos assumir esse compromisso de refletirmos Cristo no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, interpessoais, aonde quer que nós estejamos, porque nós entendemos ao longo de todo esse trimestre que nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito, o centro desse propósito é Cristo. Por isso, Senhor, renasça, nasça, molda-nos todos os dias. Se for necessário que desconstrua algumas crenças, algumas coisas que estão lá enraizadas, nesse momento, Senhor, nós permitimos que o Senhor entre e faça uma faxina nessa casa, que o Senhor limpe todas as feridas que às vezes estão abertas, porque nós queremos ver Jesus. Nós queremos continuar batalhando, porque sabemos que não estamos sozinhas, nós estamos com o Espírito Santo de Deus e toda a armadura de Deus a nosso favor, e nós sabemos que já somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Amém. Por favor, continua conosco, nos guia pelo caminho reto, e que nós possamos nos manter firmes, ainda que caiam os céus. Nós pedimos isso, Senhor, porque não há mérito em nós, nós não conseguimos sozinhas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nádima,
fala pra gente só um pouquinho, bem rapidinho, como que vai ser o próximo trimestre. Semana que vem a gente tá aí. Conta pra gente. Legal demais. Vai ser sensacional, porque nós vamos entrar num campo de trabalho. Todo mundo vai ter um pouquinho coisa para fazer, porque fala assim, a missão de Deus para cada um de nós. O que que Deus espera da gente? Tá? O que que Deus vai colocar aí na tua mão, que vai ser o seu trabalho, certo? O que que você vai ter que fazer com tudo isso de oportunidades, de portas que vão se abrir. Então vai ser muito legal essa nova temporada, tá bom? A missão de Deus para nós. Olha A como gente tudo espera isso se você. complementa, né? Filhos da Verdade. luz. Então, quando É, a gente reflete Cristo, a gente espalha o amor dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre missão no próximo trimestre. Esperamos vocês. E aí, compartilha, espalhe aí essa mensagem para que mais pessoas tenham acesso a essas maravilhas que Deus nos dá. Um beijo para todos. Obrigada por tudo. Beijão. beijo. Se as ondas desta vida destruir